Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai dar início ao nosso conteúdo sobre árvores. Então, a gente veio aí na primeira parte da disciplina trabalhando com algoritmos de busca e ordenação. Aí, depois a gente entrou aí em um cronograma de pré-prova, fizemos revisão e, por último, na semana passada, a gente fez a prova. Ficou como atividade assíncrona da quinta-feira fazer a leitura de 2 conteúdos sobre árvores de busca binária, que é esse conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, o objetivo agora é que a gente consiga fazer essa aula, sanar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, que vai ser esse conteúdo. A gente vai trabalhar aí boa parte da nossa disciplina agora, ficando por último, só o último conteúdo que a gente vai trabalhar de grafos no final. Então, pessoal, retornando aqui, RIP. Deixa eu voltar aqui. Se eu der o Shift F5 com foco aqui no Meet, ele desconecta. É uma falha que eu descobri. E aí eu vou tentar dar F5 aqui no PowerPoint, aí eu erro o foco aqui, que eu estou com 2 telas. Agora sim. Estão vendo a tela aí, né? Beleza. Então, a gente veio trabalhando, o último tópico nosso, a gente trabalhou com métodos de pesquisa, então a gente ordenou para que a gente consiga ter uma pesquisa mais eficiente, mas dependendo da aplicação, a gente tem aquelas estruturas simples, baseadas em vetores, listas, pilhas, filas, a gente não consegue resolver e não consegue ter a agilidade, a velocidade necessária para poder resolver alguns tipos de problema. Então, alguns tipos de aplicações, a gente precisa organizar os nossos dados de maneira estruturada, de maneira não linear, daquela forma que a gente está acostumado. Então, a gente tem que criar uma estrutura hierárquica, então, baseado em uma árvore. Então, uma árvore, ela nada mais é do que um tipo de dado abstrato, onde a gente consegue organizar os nossos dados de maneira hierárquica. Então, a gente vai ter ali uma estrutura, a gente sempre, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vai pensar em árvores, né, a gente pensa em árvore genealógica, então você vai pensar na genealogia da tua família, quem que é o pai, a mãe, os filhos, avô, então a gente pensa numa estrutura de árvores. E a gente tem diversas outras aplicações. Então, a gente pensa em árvore, que a estrutura se chama árvore, que a gente pensa numa árvore de cabeça para baixo. A nossa raiz está no começo aqui, e depois a gente vai ter as nossas ramificações e, no fim, aqui as nossas folhas da nossa árvore. Então, quando a gente pensa aqui em estrutura de dados, em computação, a nossa árvore ela é de cabeça para baixo. Então, a principal aplicação de árvores é que a gente consiga organizar e estruturar os nossos dados de uma forma hierárquica. Então, a gente não quer estruturar os nossos dados com uma lista ali, como um vetor, de uma forma linear. Então, é uma outra forma de organização de dados. Então, olhando aqui a analogia que a gente tem entre as árvores, isso aqui é até lá de um dos capítulos do livro que eu coloquei para vocês disponível, a analogia que a gente tem é aqui no começo da árvore, nossa árvore de cabeça para baixo, né, a gente tem a raiz, depois a gente vai ter as nossas ramificações aqui, dentro dessas ramificações a gente vai ter nós que vão armazenar dados, e no final aqui a gente vai ter as nossas folhas. Então, a gente olha aqui, é uma forma de organizar os nossos dados de maneira hierárquica. Então, é essa analogia que a gente tem. Ah, por que árvore? Então, a gente pensa aqui numa árvore de cabeça para baixo, em computação aqui. Qual que é a motivação? Por que a gente vai estudar árvore? Então, o último tópico, os tópicos que a gente trabalhou agora, né, foi ordenação e busca. Então, para que a gente viu que para que a gente consiga ter uma busca eficiente, que é a busca binária, a gente precisa ordenar os dados. E a gente viu que ordenar os dados tem um custo computacional alto. Por mais que a gente busque e consiga implementar algoritmos de ordenação eficientes, depois a gente consiga fazer uma busca binária eficiente, a gente precisa dessas 2 etapas. E a busca tradicional, principalmente, que ela tem complexidade O de N, então você tem 100 elementos, você tem que percorrer todos esses elementos, ela não é eficiente. A busca binária, ela é eficiente, só que eu tenho que fazer uma ordenação antes, e isso também requer um esforço. Então, e dentro desse processo que a gente tem, se eu estou trabalhando com a busca binária, sempre depois que, para mim poder inserir um dado e manter esse arranjo ordenado, remover um dado, manter esse arranjo ordenado, ou reordenar ele, eu vou ter um custo muito alto computacionalmente. Então, pensa que eu tenho uma massa de dados,
e toda hora eu estou inserindo e removendo. Se eu preciso fazer buscas constantes, eu vou precisar ficar reordenando esse conjunto de dados. Ou a minha ordenação e reposição vai ser um processo muito penoso para que eu consiga manter essa massa de dados já ordenada. Quando a gente vai trabalhar aqui com uma árvore, a gente vai conseguir ter um processo de busca bem mais eficiente. Por quê? A minha estrutura, ela vai sempre se manter organizada de forma que a minha inserção, eu vou ter a mesma complexidade, que é log de n. A minha remoção, eu vou ter log de n. E o meu processo de busca, eu vou também conseguir fazer em complexidade log de n. Então, a velocidade de acesso aos meus dados, seja para inserir, para remover ou para consultar algum dado, ela é muito rápida em árvores. A gente consegue ter uma busca binária rápida, porém, antes a gente tem que fazer organização de dados. Então, quando eu tenho uma massa de dados onde eu preciso manipular diversas vezes essa massa de dados, a árvore ela pode ser uma alternativa bem viável. Então, como eu falei, a busca binária ela é log de n. Então, você fala, mas a busca binária já é log de n. Ele é muito eficiente, mas a tabela, a massa de dados que a gente tem que estar ordenada de forma crescente ou decrescente. Portanto, esse conjunto de inserções e remoções que eu vou ter que fazer de forma constante, elas não vão ser eficientes, porque a cada inserção e remoção eu tenho que ficar reordenando todos os meus dados ou fazer o deslocamento de parte da minha tabela. E o ideal é o quê? Que a gente tenha um algoritmo que a gente consiga a eficiência da busca binária, log de n. Então, pensa lá, para 10 mil elementos, vou fazer de maneira geral 10 operações. Para 1000 elementos, 10 operações. Para 10 mil elementos, 13 operações. E o ideal é que esse algoritmo que a gente passa a utilizar, essa estrutura que a gente passa a utilizar, que ela permita com que a gente consiga fazer inserções e remoções rápidas. E é isso que a gente consegue se a gente utilizar uma estrutura de árvore. A árvore não é limitada aqui em busca. A gente vai ver que árvores são utilizadas também em algoritmos de compactação de dados. Depois a gente faz mais um trabalho tratando sobre alguns outros algoritmos que são aplicados sobre árvores. Então, a gente tem duas principais aplicações. Uma é para poder fazer recuperação de informação, recuperação de dados de forma rápida através de árvores. E a outra é para poder trabalhar com compactação de dados. A forma de organização das estruturas são diferentes, mas são estruturas hierárquicas e são principais aplicações de árvores em computação. Por que a gente estuda a árvore? Porque é um conceito essencial dentro da computação. Então, a árvore também já está implementada, então todos os sistemas de banco de dados já tem uma árvore ali implementada. Sempre que a gente indexa um banco de dados, que eu crio um registro de índice lá, chave primária, ou eu indexo algum outro registro, é criada uma árvore de busca por trás, para que a consulta a esses dados seja mais rápido. Quando o sistema operacional ele faz indexação de arquivos ali, também ele está criando uma árvore por trás para que esse acesso aos dados seja mais rápido. Então, conhecer essas estruturas essenciais que fazem com que toda a tecnologia computacional funcione é muito importante para um profissional da área. Por isso, a gente está estudando estruturas de dados e conhecer quais as existentes, as mais importantes, para que a gente consiga utilizar da melhor maneira possível. A gente vai passar alguns conceitos básicos agora, um pouco de terminologia. Então, a gente vai tratar de alguns termos sobre árvore. É bem importante compreender esses termos, porque diversas vezes vocês são cobrados sobre esses termos. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar com árvores basicamente para recuperação de informação. E a gente vai ver outras aplicações aí. Então, a gente chama de árvores aí quando a gente tem um conjunto finito, ter aí um conjunto qualquer aí de nós ou vértices, são cada pontinho, cada bolinha daquela dentro da nossa árvore ali, aonde a gente vai armazenar uma informação, um determinado dado, a gente chama ele de nó ou vértice. Lembra? Vértice já fazendo analogia a um grafo, porque aqui a árvore é um tipo de grafo. É um grafo não cíclico, mas é um grafo. É um conjunto finito que a gente tem um limite aí. A gente vai ter um nó especial que é a raiz. Então, aí o primeiro nó que a gente vai ter na nossa árvore é a raiz, depois toda a minha árvore, ela deriva dessa raiz. E a minha árvore, ela pode ser dividida em dois subconjuntos distintos ou mais subconjuntos, que aí a gente chama de subárvores. E aí eu posso ter uma subárvore à direita, uma subárvore à esquerda e várias subárvores, que aí a gente vai ter um determinado quantitativo de ramificações. A minha árvore, ela pode ser vazia, então eu posso começar com a minha raiz nula. Minha árvore pode ser vazia? Pode. Eu posso ter uma árvore sem nenhum elemento. Então a minha raiz aponta para nulo.
uma vez que a minha árvore ela tem algum elemento, então essa minha raiz já vai apontar para um determinado dado. A minha árvore, então todos os elementos onde a gente vai armazenar, a gente vai chamar de nós, que também em alguns momentos a terminologia aponta para vértices, mas de maneira geral é nós, ou nodes, em inglês. O pai de todos é o primeiro na hierarquia, que é a nossa raiz. O conteúdo de um nó pode ser qualquer tipo de informação que a gente queira representar, e aí vem o nosso famoso T-dado, né? Então a gente tem o nosso T-dado, aonde esse T-dado pode ser qualquer tipo de coisa. Então a gente pode armazenar num nó ali o CPF para poder indexar dado, e então eu vou ter o CPF e aonde que está esse registro dentro do banco, para que eu consiga fazer acesso direto. E eu consulto uma pessoa pelo CPF, consigo fazer uma busca rápida e acesso um índice direto dele. Basicamente é dessa maneira que ocorre. E os nós que não têm fios dentro da árvore, a gente chama de folhas, ou nós externos aí, que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem aqui o primeiro elemento aqui, o inicial é a nossa raiz. Depois, a gente vai ter vários nós aqui, que são ligados. Aqui está uma árvore binária, onde cada nó tem 0, 1 ou 2 fios. A gente pode ter a árvore com um grau maior, ou seja, uma quantidade de ramificações maior. E aqui, no final, a gente tem aqui as nossas folhas, que são nós que não têm nenhum fio. Árvores, basicamente, são estruturas de dados baseadas em alocação dinâmica, embora a gente tenha uma heap, que a gente pode implementar baseado no vetor, mas aí não é uma árvore propriamente dita. Então, uma árvore, ela deriva de uma lista encadeada. Então, lembra aquela lista encadeada que a gente colocava? Só que a lista encadeada a gente estava estruturando de maneira linear. Agora, quando a gente pensa na nossa árvore, a gente vai ter um nó, aonde esse nó ele vai ter 2 ponteiros, um ponteiro para a esquerda, para a direita, eu posso criar quantos ponteiros aí eu achar necessário, quantas ramificações forem necessárias para resolver o problema. O nosso elemento, ou o nosso nó, ele vai ter vários, a gente pode armazenar diversos dados aí, como eu falei, e a gente pode ter 2 outros ponteiros, ou quantos quiser, né? Um ponteiro para a direita, um ponteiro para a esquerda, eu posso ter quantos ponteiros forem necessários. Basicamente, a gente vai trabalhar com árvores de grau 2, que são as nossas árvores binárias. Então, a gente está vendo um conceito geral aqui de árvores. Então, como eu falei, a árvore é um conjunto finito de nós, que ele vai ter uma relação entre si de pai e filho. Então, eu tenho a minha raiz, a minha árvore é o meu primeiro elemento. Essa minha raiz pode ter várias ramificações, então aqui eu tenho aqui o grau desse nó A aqui é 4, ou seja, a quantidade de filhos que ele tem é 4. Então, aqui o B é filho de A, e eu tenho alguns nós que estão no mesmo nível. Quando eu tenho nós que eles estão no mesmo nível, na mesma linha aqui, esses nós aqui, eles são irmãos. Um determinado nó, ele pode ter 0, 1 ou quantos filhos a minha árvore precisar para resolver o problema, que aí a gente chama de grau. Um nó que não tem nenhum filho, a gente chama de folha aqui. Então, a gente vai ter a raiz. Todo nó da árvore, exceto a raiz, ele vai ter um único pai. Então, a minha raiz aqui, ó, eu vou ter só um ponteiro apontando para ele. E todo nó só vai ter um pai. Então, aqui o pai de C é o A, o pai de G é o B, o pai de M é o F. Então, a gente tem essa estrutura hierárquica organizada. Todo nó só tem um pai. E todo nó pode ter 0, 1 ou mais filhos. Então, aqui a gente consegue observar que eu tenho um nó, aqui ele tem 0, aqui o D tem 3 filhos, o A tem 4 filhos. Isso aqui é só terminologia. A gente chama uma ramificação de subárvore. Então, eu tenho a minha raiz. Então, quando eu olho aqui para o B, aqui nesse pedaço aqui, eu estou enxergando uma subárvore. Quando eu olho aqui, eu tenho uma outra subárvore. Quando eu olho aqui, eu tenho outra subárvore. Os nós internos são os nós que não são folhas. Um nó folha é um nó que não tem nenhum filho. Então, quando a gente olha aqui nós internos aqui, eu tenho o A, o B, o C, o D, o F e o I aqui. Os nós externos também são chamados de nós folhas. São nós que não têm nenhum filho. Então, se eu tenho aqui o L, o M, o H, o E, tudo isso são os nossos nós. E se eu falar aqui que o N, ele descende de D. Então, o N é descendente de D. Então, se eu for fazer o percurso para poder chegar no N aqui, eu vou sair do A, vou vir para o D, vou vir para o I, vou vir para o N. Isso a gente chama de caminho ou percurso, PET, para poder chegar em um determinado dado. E aí a gente vai ter uma estrutura de busca aí dentro. Quando a gente vai tratar de árvores, tem um conceito que é importante. A gente vai trabalhar basicamente com árvores que tem grau 2. Então, o grau aqui, que também algumas lá em
em grafos a gente pode chamar de valência também, que aí seria a quantidade de incidências em um determinado vértice. O grau aqui é a quantidade de filhos que um determinado nó tem. Então, se olhar aqui, o 6 tem grau 2, que ele tem 2 filhos. O 1 tem grau 0, que ele tem nenhum filho. O 4 tem grau 1, que ele tem um filho. Voltando aqui, ó, o A, qual que é o grau do A? 1, 2, 3, 4, que ele tem 4 filhos. Qual que é o grau do C? 1, que ele tem um filho. Qual que é o grau do H? 0, que ele tem nenhum filho. Certo? Então, o grau é a quantidade de ramificações ou a quantidade de filhos que um determinado nó tem. O grau da árvore é o maior grau que eu tenho dentro dela. Então, se eu olhar aqui, ó, essa árvore aqui, qual que é o maior grau que eu tenho dentro dela? Então, eu tenho nós com 2 filhos, tenho nós com 1 filho, tenho nós com 0 filho, e tenho nós com 3 e com 4. Então, o grau da árvore é 4. Então, o grau de uma árvore é o maior grau encontrado nela, certo? Se a gente olhar para essa árvore aqui, o maior grau que a gente encontra é 2. Então, eu tenho nós aqui com grau 0, grau 1 e grau 2. Então, o grau da árvore é a quantidade de filhos. Então, basicamente, como eu falei, a gente vai trabalhar, a gente vai resolver problemas e utilizar árvores de grau 2. Ou seja, cada nó pode ter 0, 1 ou 2 filhos. Que aí a gente consegue utilizar isso para resolver os principais problemas que a gente vai trabalhar, que são problemas de recuperação de informação. Então, a gente vai inserir e remover muitos dados e a gente vai precisar recuperar a nossa informação. E também a gente vai ver como utilizar árvores para poder compactar dados lá no algoritmo de Huffman, que é um ponto bem importante que a gente detalha depois. Outro conceito importante, como eu falei hoje, a gente vai trabalhar muito com terminologia, que é algumas coisas que já estavam lá naquele material que eu coloquei para vocês. A gente vai trabalhar, é o nível da árvore, ou diff, ou a profundidade. O nível de uma árvore, ela começa de 0. Então, a minha raiz está no nível 0, depois aqui eu tenho os outros elementos no nível 1, depois eu tenho os outros elementos no nível 2, depois eu tenho os outros elementos no nível 3. Um ponto muito importante aqui, ó, eu coloquei uma atenção. Alguns autores citam o nível partindo de 1. Na maioria das vezes, o autor que a gente segue, que é o Thomas Corman, e o livro nacional, que é o livro da Ana Fernanda Ascencio, que é o que a gente está seguindo, o nível começa de 0. Em vários autores. Porém, existem vários outros autores renomados que colocam o nível saindo de 1. Então, se eu pensar que a raiz está no nível 1, isso vai mudar alguns cálculos que a gente vai fazer depois. Então, para a gente, sempre o nível sai de 0. Se você pegar uma questão de concurso e não falar nada de concurso, nada de pós-comp, você pode considerar 0. Se falar que sai de 1, aí você faz a conta partindo de 1, que é o que a gente vai fazer aqui. Por que esse nível é tão importante? Porque, de acordo com a quantidade de níveis de uma árvore, ou com a quantidade de elementos que a gente precisa ter em uma árvore, a gente consegue saber quantos nós eu vou ter. Por exemplo, se eu falar quantos nós eu posso ter, ou seja, quantas informações eu consigo armazenar em uma árvore de 7 níveis. Então, a gente tem um cálculo que a gente vai fazer. Quantos nós, ou seja, quantos registros eu posso ter lá no 5º nível? Então, olhando só o 5º nível, quantos registros eu posso ter? É 2 elevado a esse nível, 2 elevado a n ali. Então, o nível aqui, ele passa a ser importante para a gente poder fazer alguns cálculos depois. Então, a raiz está no nível 0. Então, no nível 0 está o A, no nível 1, o B, o C e o D, no nível 2, o E, o F, o G, H, I, J, e no nível 3 aqui, K, L e M. Beleza? Deu para entender esse conceito de nível? Beleza, hein? Joia. A altura, aí tem outro conceito que é diretamente relacionado com o nível. A altura de uma árvore é o nível mais distante que eu tenho. E aí também a gente parte de 0. Então, a altura de um nó, de um determinado nó, é o maior número de nós que eu tenho até o seu descendente mais distante. Então, e qual que é a altura da árvore? É a altura da raiz. Então, se eu falar qual que é a altura aqui, ó, do nó 6, da raiz, é 1, 2, 3, porque eu tenho 3 níveis até o seu descendente mais distante, que é o 3. Se eu falar aqui, ó, qual que é a altura do 1? É 0, porque ele tem algum descendente aqui? Não. Qual que é a altura do 4? 1.
Não importa se é direita ou se é esquerda. Qual que é a altura do 8? 0. Qual que é a altura do 2? 1, 2. Qual que é a altura do 6? 1, 2, 3. A altura não é a quantidade de nós descendentes, e sim a distância em níveis até o seu descendente mais distante. Uma árvore que ela tem um único nó, a altura dela é 0. Por quê? Ela só tem um nó, ela é uma folha, então não tem descendente, é 0. Uma árvore que ela é vazia, onde a raiz está apontando para nulo, a altura dela é menos 1. Então é importante ter são alguns conceitos aí que a gente vai repassar. Ah, mas isso muda. Se a gente considerar lá que o nível sai de 1 lá, nesse caso, a questão da altura aqui, se a gente falar que o nível sai de 1, aí muda, que aí vai falar que uma árvore vazia é 0 e que uma árvore que tem um único nó, a altura é 1 e assim por diante. E aí tem essa mudança. Mas por padrão, como eu falei, a gente vai considerar a altura partindo, o nível partindo de 0. Então, até essa ilustração aqui é do livro da Ana Fernanda Ascenso, que eu coloquei disponível, que a gente está usando. Então, qual que é a altura da árvore? É a distância da raiz até o seu descendente mais distante. 1, 2, 3. Joia? E aí a gente também tem que saber fazer um cálculo aqui, que é qual que é a quantidade de nós que eu posso ter em um determinado nível e qual que é a quantidade máxima de nós que eu posso ter na árvore. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar no Paint lá só para fazer uma continha, que aí fica mais legal. Vou colocar no Excel. Fica melhor para a gente fazer os cálculos lá. Beleza. Então, se a gente falar assim, qual que é a quantidade máxima de nós que eu posso ter em um determinado nível? É 2 elevado a n. Então, se eu colocar aqui, ó, é igual a potência de 2 elevado... Então, quantos nós eu posso ter no primeiro nível, que é onde está a raiz? No nível 0. É 2 elevado... Opa, o que eu coloquei aqui? Aí, ponto e vírgula aqui. Então, é 2 elevado a 0, que é 1. Qual que é a quantidade de nós que eu posso ter no terceiro nível aqui? Isso falando, se tiver tudo completo. É 2 elevado a terceiro. Então, a quantidade máxima de nós que eu posso ter nesse nível aqui é 8. Por que que é 8 aqui, ó? Deixa eu agora vai servir o Paint. Se a gente colocar aqui, ó, e desenhar aqui, ó, esse nível, se ele estiver cheio, ó. Se eu colocar aqui eu posso ter 1. Aqui, ó. Aqui a gente pode ter mais 2 filhos. Aqui a gente vai ter mais um aqui. Aqui a gente vai ter mais 2 aqui. Ficou meio torto, mas dá pra gente enxergar. Então, se a gente olhar aqui, ó. Se a gente olhar aqui no terceiro nível, ó, qual que é a quantidade máxima de nós que eu posso ter? 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, tá faltando. Ah, tá faltando mais um aqui, ó. Que aqui eu tenho 2 filhos, é 8. É 8 aqui, ó. Aqui, ó, eu só tô com o filho à direita do 8. E aqui, ó, essa estrutura aqui. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Essa estrutura aqui a gente vai ter aqui do 8. O 8 ele pode ter cada nó aqui. Isso considerando a nossa árvore binária. Então aqui eu tenho o 8 aqui, ele pode ter 2 filhos. O 4 aqui vai ter 2 filhos. O 8 aqui, ó, no mesmo nível aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, no segundo nível, qual que é a quantidade máxima de nós que eu posso ter? É 2 elevado ao quadrado. Então eu vou ter 4 nós aqui no segundo nível. E no terceiro nível, 2 elevado à terceira. Eu vou ter no máximo 8 nós. E no quarto nível, vai ser 2 elevado à quarta. Eu vou ter no máximo 16 nós. Então, isso a gente consegue fazer o quê?
se o meu nível estiver completo, o 2 elevado a n aqui, onde meu n é o nível, eu consigo saber quantos nós eu tenho em um determinado nível. Então, se eu colocar aqui, ó, 2 elevado à oitava, no oitavo nível eu consigo ter até 256 elementos. E qual que é a quantidade máxima de nós que eu consigo ter em uma árvore de uma determinada altura? Lembrando, o que é altura? É a distância que eu tenho da raiz até o seu descendente mais distante. Então, se eu pegar essa árvore aqui, ó, essa árvore de altura 3, qual que é a quantidade máxima de nós que ela vai ter? É 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3. Só que, logicamente, a gente não vai ficar fazendo isso na mão. Aí tem essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a h mais 1. Então, 2 elevado a h é a altura. Então, se eu pegar uma árvore de altura 3, então, de h... Deixa eu colocar entre parênteses aqui, que vai precisar. Mais 1. 2 elevado a h mais 1, menos 1 aqui fora. Então, se eu pegar aqui, ó, 2 elevado a h mais 1. Então, vai ser 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, 16. Menos 1 vai dar 15. Então, se eu falar que uma árvore que ela tem altura 3, qual que é a quantidade de nós que ela vai ter se ela estiver cheia, se ela estiver toda preenchida? Vou ter 15 itens. Se eu pegar uma árvore que ela tem altura 8, então, é 2 elevado à oitava menos 1. Então, eu vou ter 511 itens. Se eu pegar uma árvore que tem altura 10, então é 2 elevado a 10, que é 1024, menos 1, vai dar... Opa. 2... Ah, tá. 2 de altura 10, né? 10 mais 1. 2 elevado a 11, que é 2048, menos 1, 2047. Isso aqui muda onde? Quando a gente fala lá, se o autor falar que o nível começa em 1. Então, se o autor falar que o nível começa em 1, isso já muda. Que aqui, ó, ao invés de eu fazer 2 elevado a n, vai ser 2 elevado a n menos 1. Porque se eu falar que o nível, ao invés de começar em 0, começa em 1, ó, eu vou ter que fazer n menos 1 aqui, e não vou fazer esse mais 1 aqui, ó, o h mais 1 a gente não vai fazer. Então, só muda esses dois pontos aqui, ó. Se o meu nível começar em 1, é 2 elevado a n menos 1. E 2 elevado a h menos 1 só. Não tem esse mais 1 aqui no expoente. Mas, como eu falei, a gente sempre vai adotar que o nosso nível começa em 0. Por que isso é importante? Porque tem algumas questões, a gente repassa aqui, por mais que às vezes pareça obsoleta, tem questões de concurso e ENAD que perguntam isso. Fala, se eu preciso armazenar um conjunto de 5.000 elementos, qual que vai ser a altura da minha árvore? Ah, se você precisa armazenar 5.000 elementos, então o que você vai ter que fazer? É 2 elevado a quanto mais 1 menos 1 aqui que você vai precisar. E aí, logicamente, tem que ser um valor maior. Não pode dar um valor menor. Então, se eu preciso armazenar 5.000 elementos aí, eu vou precisar de uma árvore aí de altura, ó, de altura 11 não dá. Vai ter que ser uma árvore de altura 12. Que aí eu consigo armazenar até 8.191 elementos. Uma árvore de altura 11, eu consigo armazenar só 4.095 elementos. Então, você fala, eu preciso armazenar 5.000 elementos. Qual que é a altura da minha árvore? Ou se eu falar uma árvore de altura 10, qual que é a quantidade máxima de elementos que ela consegue armazenar? Então, essas são questões que já vi cair em concurso, ENAD, e vocês acabam sendo cobrados. Por isso, a gente repassa esse conteúdo. Deu para entender isso aqui? Isso aqui, como eu falei, basicamente é uma formulazinha. Não tem muito segredo. Mas ficou alguma dúvida aqui? Tudo que a gente vem tratando agora no começo é terminologia. Então, são só termos. Então, a gente definiu o que é árvore, o que é a raiz da árvore, o que são os nossos folhas, o que é o nível, o que é a altura e como a gente consegue saber a quantidade de nós aqui. Então, tudo isso é terminologia. Outro conceito que recorrentemente acaba caindo aqui é que uma árvore ela é dita cheia se todos os seus nós internos, se todas as folhas estão no último nível. Então, aqui, ó, o último nível é aqui. É o nível mais abaixo que eu tenho. E todas as folhas estão aqui. Então, eu não tenho diferença aqui, ó, de uma folha estar no último nível e a outra está acima.
E todos nós, elas vão ter a quantidade máxima, elas vão ter o grau máximo, lógico, menos as folhas. Então, ou seja, uma árvore é cheia se ela está com todos os dados máximos aqui. Então, todas as nós, folhas, estão no último nível. E a gente vai ter a quantidade, todos nós internos vai ter a quantidade máxima de nós. Então, se eu olhar aqui, ó, no primeiro nível eu tenho a quantidade máxima, no segundo nível eu tenho a quantidade máxima, o terceiro nível eu tenho a quantidade máxima, e todas as folhas estão no mesmo nível. Esse é o conceito de árvore cheia. E aí, agora, a gente tem algumas diferenças aqui, que são 3 conceitos que são apresentados, e também, às vezes, cai perguntando em questões de concurso e ENAD. Uma árvore estritamente binária, como eu falei, a gente vai trabalhar com árvores binárias, uma árvore binária não tem nada a ver de armazenar só dados binários. Não quer dizer que ela vai armazenar 0, 1. Uma árvore binária que ela tem grau 2, ou seja, a quantidade máxima de filhos que um determinado nó tem é 2. Uma árvore estritamente binária é o quê? É que todo nó da minha árvore tem 0 ou 2 filhos. Ou seja, todo nó tem 0 ou 2 filhos. Uma árvore binária completa é que a diferença de nível entre as folhas é no máximo 1. Então, ó, aqui, ó, no A aqui, ó, eu tenho folha no nível 1, eu tenho folha no nível 2, tenho folha no nível 3. Na árvore binária completa, aqui eu só tenho folha no nível 2 e 3. Então, a diferença de nível entre as folhas é no máximo 1. E a árvore completa, ela tem que ser estritamente binária. Ou seja, todos nós aqui tem que ter 0 ou 2 filhos. Então, aqui eu não poderia ter um nó que só tem um filho. Senão, ela não é estritamente binária, consequentemente, não seria completa. E uma árvore cheia foi o que eu falei anteriormente. Ela é uma árvore estritamente binária, ela é uma árvore completa, e todos os seus nós folhas estão no mesmo nível. Então, eu olhar aqui, ó, eu só tenho folha no nível 3. Ela é estritamente binária, porque todo nó tem 0, no caso das folhas, ou 2 filhos aqui. Então, uma árvore completa, ela é estritamente binária. Uma árvore cheia, também ela é estritamente binária. Nesse conceito aqui que a gente está trabalhando com árvores binárias. Também é um conceito importante que, recorrentemente, vocês acabam sendo cobrados desse tipo de conteúdo. Aonde que a gente vê a árvore funcionando? Então, dentro do sistema hierárquico, na organização de arquivos de todos os sistemas operacionais, você tem a árvore funcionando. Então, se pegar o sistema de arquivo, FAT32, NTFS, ext2, do Linux, todos os sistemas operacionais, toda a parte de organização de dados é feita com árvores. Então, se a gente abre ali, a gente tem aquela famosa árvore, nossa árvore de diretório. E quando a gente vai fazer qualquer busca de informação ali, esses dados nossos, eles são indexados pelo sistema operacional, então os nossos arquivos, para que a gente consiga fazer uma busca, ou seja, ter a recuperação da informação desses dados armazenados. Então, todos os sistemas operacionais têm árvores implementadas por trás ali. Na avaliação de expressões aritméticas, então, quando a gente pega uma expressão aritmética aqui, a gente não dá muita importância para ela. Então, a gente está acostumado a resolver ela, a gente vai resolver na mão. Mas e se eu passar uma expressão aritmética para o computador resolver? Então, e a gente tem grandes problemas baseados em grandes expressões aritméticas. E eu tenho que definir, logicamente, um conjunto de variáveis, e eu tenho que passar uma expressão para o computador resolver isso. Então, logicamente, a ideia é que não é ter aquela expressão aritmética que você travou, que você criou, que é única. Então, pensa que você pode passar qualquer expressão aritmética para o computador resolver. E aí a gente pode ter um conjunto de precedências aí definido, e aí o computador utiliza para poder resolver esse tipo de problema. Em termos computacionais, a gente cria uma árvore de avaliação de expressões. Então, aqui, se eu fosse avaliar essa expressão, a primeira coisa que é feita na avaliação de expressão é a montagem da árvore, para depois fazer o cálculo. Então, olha aqui como fica fácil entender. É 2 vezes, faz o A menos 1, depois multiplica aqui, faz o 3 vezes o B e depois soma o resultado de tudo. Então, com uma árvore, fica fácil entender a representação dessa expressão que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente tem uma expressão e a representação dela a partir de árvores. Então, se a gente precisa desenvolver um sistema que vai receber uma expressão aritmética qualquer, como que você vai avaliar, como que você vai estruturar essa expressão? É através de árvores. Inteligência artificial, a gente tem diversas técnicas que a gente trabalha. Uma das primeiras técnicas que a gente vê de aprendizagem de máquina, de machine learning, que a gente estuda, são as árvores de decisão.
Até isso aqui é uma saída de um dos primeiros problemas que a gente faz. E uma árvore de decisão, ela serve que, baseada em os nós internos nossos, eles vão ter um conjunto de valores, que são os questionamentos que a gente vai fazer, que são os nossos atributos, e de acordo com os valores que a gente tem para esse conjunto de atributos vai ser a decisão. Isso aqui é uma árvore de decisão, por exemplo, que a gente faz lá, de acordo com o tempo, se o usuário vai jogar ou não, vai praticar um esporte. Então, se o tempo está igual a sol e a umidade está menor igual a 75, vai. Se a umidade estiver maior que 75, não. Se o tempo estiver nublado, vai. Se o tempo for igual a chuva. Se não estiver ventando, vai. Se estiver ventando, não vai. Então, a gente tem um conjunto de atributos ali e, de acordo com os valores que estão nas ramificações, o meu sistema vai tomar uma decisão. E aí, a montagem dessa árvore aqui é baseada em uma técnica de probabilidade, de ocorrência de probabilidade. Então, tem estatística por trás para poder gerar essa árvore. Então, é uma das técnicas que a gente utiliza lá em inteligência artificial. A gente vai ver isso aí. Além dos sistemas operacionais, a gente vê árvores funcionando de forma bem clara em índices de banco de dados. Então, vocês já fizeram as disciplinas de banco de dados. Quando a gente está trabalhando lá no banco, a gente cria pelo menos um índice, que é o primary key. Então, para o primary key, é gerado uma árvore de busca por trás. Por quê? Porque ela vai facilitar eu recuperar essa informação, porque eu consigo uma busca em escala logarítmica. Um ponto muito importante que todo programador deve saber é que você tem que criar chaves. Logicamente, você não vai criar muitas chaves, porque, caso contrário, você vai fazer com que várias árvores fiquem sendo geradas na memória durante a consulta desses dados. Mas você tem que gerar chaves, ou seja, você tem que indexar os registros que são mais comumente buscados. Então, pensa que você tem lá uma base de dados e qual registro que é mais buscado? Pelo nome. Então, além da primary key, você tem que criar um índice. Não sei se vocês já criaram um índice lá no banco de dados. Então, você tem que indexar. Create index. Quando você dá um create index lá, o que você está fazendo é falando para o SO gerar uma árvore de busca ali por trás, que é uma árvore, uma variação de árvore B, que é uma árvore um pouquinho mais eficiente que os modelos que a gente vai ver, que vai permitir com que ele consiga fazer uma busca bem mais rápida. Então, se você está projetando no banco lá, criar índices para os registros que vão ser mais buscados, isso é muito importante. Então, e ele vai ser amplamente utilizado sempre que você fizer lá uma consulta com o where. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai buscar registro por registro. Pensa que eu vou buscar lá, select asterisk from where nome is Luiz. Então, aonde o nome for Luiz. Se você quer recuperar todo mundo que começa com Luiz ali, se ele não está indexado, ele vai buscar registro por registro para te retornar. Se ele está indexado, ele vai buscar através de uma árvore e vai conseguir buscar em escala logarítmica. Então, a velocidade de busca aí é muito mais rápida. E como eu falei, o que a gente vai trabalhar vai ser com árvores binárias. Então, a gente viu diversas aplicações aí no contexto geral de árvores, a gente viu a terminologia, e a gente vai trabalhar com árvores de busca binária. Então, primeiro, vamos entender o que é uma árvore binária. É uma árvore de grau 2, onde todos nós têm 0, 1 ou 2 filhos no máximo. Então, para implementar árvores binárias, a gente vai utilizar tipos de dados específicos. Então, a gente vai criar árvores baseadas em listas encadeadas, aonde em cada posição da nossa árvore aqui, que é o nosso nó, a gente vai poder armazenar um determinado tipo de dado. O que é uma árvore de busca binária? Então, vamos só tomar cuidado com alguns conceitos. Quando a gente fala em árvore, é uma estrutura que armazena dados de maneira hierárquica. Beleza. A árvore, ela pode ter diferentes graus. No nosso caso aqui, agora a gente vai trabalhar com árvores binárias. Então, essa árvore tem grau 2. Quando a gente fala em árvores, os dados só têm que estar armazenados de forma hierárquica. Então, a gente não tem regra de armazenamento ali. Esse vai ser o contexto do problema. Quando a gente vai trabalhar com árvores de busca binária, que é o que a gente vai fazer aqui agora, a gente tem uma regra de armazenamento, aonde todos os dados menores vão ficar à esquerda e todos os demais dados vão ficar à direita. Então, eu tenho a minha raiz. Se o dado for menor, vai para a esquerda. Se o dado for maior, ele vai para a direita. Basicamente, quando a gente está trabalhando com índice, a gente não tem registros repetidos.
Então, algumas implementações de árvores não permitem nós chaves repetidos. Mas aí depende do contexto do problema. E aí, quando você precisa, para não ser repetido, você cria as famosas chaves compostas lá. Os nossos índices compostos. Então, dentro aqui da nossa árvore de busca binária, por que busca? É para poder buscar a informação, para poder recuperar a informação de forma mais rápida. Lembra que lá que a gente queria ter uma massa de dados onde a gente consiga inserir, remover e consultar dados em escala logarítmica? O que quer dizer escala logarítmica? Tem 1000 elementos, no máximo 10 operações, ou para inserir, ou para remover, ou para buscar. Então, todos os dados menores vão ficar à esquerda, todos os dados maiores vão ficar à direita. Uma árvore binária, como eu falei, ele vai ter cada nó. Desculpa, uma árvore estritamente binária é aquele conceito que a gente passou anteriormente. Cada nó tem 0 ou 2 filhos, então nenhum nó vai ter um filho. Isso aqui ficou repetido, desculpe. Só para a gente poder entender o conceito de árvore binária, a gente vai criar uma junto aqui e aí depois vocês vão fazer a próxima. Eu quero criar uma árvore a partir de uma lista de valores aqui. Então tem esse conjunto de árvores, uma árvore de busca binária. Então a gente vai criar uma árvore de busca binária. Qual que é o conceito da árvore de busca binária? O primeiro elemento que eu vou inserir é a minha raiz. Todos os valores menores à esquerda, todos os valores maiores à direita. Então, o 4 é o primeiro elemento, vou inserir o 4 aqui, ó. Inseri o 4. Agora, eu vou inserir 1 a partir da raiz. 1 é o quê? É menor, ele vai vir para a esquerda. Agora, eu vou inserir o 6. Toda nova inserção parte da raiz, não do último elemento inserido. Então, vou comparar, ó. 6 é maior ou menor que 4? É maior. Vai vir para a direita. Vou inserir o 5. 5 é maior ou menor que 4? É maior. Vem para a direita. Achou o 6. É maior ou menor que 6? É menor. Vem para a esquerda. Vou inserir o 3. A partir da raiz, ó. Vou inserir o 3. 3 é maior ou menor que 4? Menor. Achou 1. 3 é maior ou menor que 1? Maior. Vai vir para cá, ó. Vou inserir o 2. 2 é menor. Achou 1. É maior. Achou 3. É menor. Aqui o 2. Vou inserir o 7. É maior. Achou 6. É maior. Inseriu o 7. Deu para entender? Uma árvore de busca binária. A gente insere o dado, que é a nossa raiz. Todos os valores menores, depois que a gente for inserir, vai ficar para a esquerda. Todos os valores maiores vai ficar à direita. Por que isso é importante? Pensa que eu estou buscando 7. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho uma massa de dados aqui de 7 elementos. Mas para achar o 7, ó. Estou procurando 7. Procura a partir da raiz. É maior ou menor? É o 7? Não, é maior. Vem para a direita. É o 7? Não, é maior. Vem para a direita. Então, com 3 consultas aqui, a gente achou. Então, quando o elemento, se ele for repetido, se a tua árvore permitir, ele vai para a direita. Se a tua árvore permitir. Basicamente, os sistemas de árvore, eles não costumam permitir elementos repetidos. Porque a árvore é para funcionar como um índice. É um índice de busca. Então, lembra quando você vai criar lá um primary key, por exemplo? Então, você coloca que índices não podem ser repetidos. Quando você está trabalhando com índice lá, então, se você vai indexar no banco de dados, você tem nome repetido, aí ele consegue considerar isso. Só que aí você vai ter que ter mais de uma informação ali, ele vai pegar alguma outra informação a mais para poder fazer essa consulta. Ou vai retornar todos os dados que ele encontrar. E aí depende da implementação. Mas basicamente, quando a gente está trabalhando com chaves aqui, não vai ter chaves repetidas. Se tiver, à direita. Deu para entender aqui? E agora vocês vão fazer uma aqui, só para a gente poder ver se vocês realmente entenderam. Vou dar uns 5 minutinhos para começar a fazer. Façam no papel, no Paint, qualquer lugar. E aí, na sequência, a gente já faz. Então, vocês vão construir uma árvore de busca binária com esses elementos aqui. Então, a gente tem 50, 20, 29, 8 e tal. E também você vai falar qual que é o grau da árvore. O grau vai ser 2, né? E qual que é a altura da árvore. Aí a altura vai depender da quantidade de níveis que você tiver dentro da árvore. Construam essa árvore aqui. E aí, na sequência, a gente já vai fazer juntos. Vou dar 5 minutos aí, beleza? Bom, Matheus, a raiz sempre vai ser o primeiro número, né? E toda inserção a partir da raiz. Um erro comum do pessoal no começo é fazer as inserções a partir do último elemento. Então, inseriu 50, agora você inseriu 20. Olha lá, o 50 vai ser o primeiro. Agora você vai inserir o 20. É menor, ele vai
para a esquerda. Agora você vai inserir o 39. Você vai comparar com o 50. Você não compara com 20. Por mais que nesse caso vai para o mesmo lugar, mas você sempre compara. Toda inserção é feita a partir da raiz. Matheus, se ele for menor do que um elemento que já tem um na direita, como é que eu vou fazer? Sempre você vai inserir, ó. Pensa que eu vou inserir eu vou O inserir o próximo é 58. o. Aí o 58 ele vai vir para a direita. Aí se já tem alguém aqui na direita, você vai comparar o 58 com ele. Aí, por exemplo, já tem o 79 aqui, por exemplo, né? Aí vai ser Tá. vir para a Ah, tá, esquerda entendi. do elemento já existente. Ele Ah, não vai, entendi. Não, beleza. Agora fez sentido. Eu acho. eu acho. Não, esse comecinho para fazer é importante aqui para conseguir fazer na mão. Isso é muito importante. Ô, Matheus, Opa! é o grau como que é o grau mesmo? O grau é a quantidade máxima de filhos que um nó tem. O grau da árvore é o maior grau que tem nela. Como essa árvore nossa vai ser binária, o grau é 2. Beleza. Ah, Matheus, eu fiz aqui, mas não sei não. Eu vou dar só mais um minutinho aqui, aí a gente faz juntos aqui, consegue sanar a dúvida. Não, beleza. E a altura é o quê, Matheus? A altura, o nível começa de zero. A Certo. altura da árvore é a quantidade de níveis que a gente vai ter até o descendente mais distante. Tá. Então, Zero, nível nível 1, 2, 2. 3. Sempre você pensando assim em linha.
Pessoal, vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos, só para não estender muito, e aí depois a gente vai tirando mais dúvidas. Então, a gente inseriu 50, que é a raiz, inseriu 20, menor, vem para a esquerda. Vai inserir o 39, a partir da raiz, comparou com 50, é menor para a esquerda. Comparou com 20, é maior para a direita aqui do 20. Ó. Vai inserir o 8, comparou com 50, é menor. Comparou com 20, é menor. Vai inserir o 79, comparou com 50, sempre comparando com a raiz. É maior, vem para a direita. Vai inserir o 26. Nossa, brisei fundo aqui então, meu Deus. Oi? Eu fui fazendo as comparações sempre com o primeiro. Tipo, já coloquei o 39 na outra ponta aí, ó, ao invés do 79. Não, sempre você compara com a raiz. Ó, você comparou, por exemplo, 39. É maior ou menor que 50? Menor. Vem para a esquerda. Entendi. 39, compara com 20. É maior ou menor? Maior, vem para a direita. Então, mas aí eu comparei com o 50, o 39. Ah, mas é menor também. O 39 é menor que 50. Ah, tá, não. É porque eu comparei com 50 e com 20. Aí eu joguei pro lado errado. Nossa, fiz lerdeza. Olha. Maior ou menor. Aí pegou 79, é maior, vem para a direita. Pegou 26, comparou com 50, é menor, vem para a esquerda. Comparou com 20, é maior, vem para a direita. Comparou com 39, é menor, vem para a esquerda. 58, comparou com 50, é maior, vem para a direita. Comparou com 79, é menor, vem para a esquerda. Pegou 15, comparou com 50, é menor, vem para a esquerda. Com 20 é menor, para a esquerda. Com 8 é maior, vem para a direita. 88, comparou com 50, é maior, para a direita. 79, maior, para a direita. 85, comparou com 50, é maior, para a direita. Comparou com 79, é maior, para a direita. Comparou com 88, é menor, para a esquerda. 96, maior que 50, maior que 79, maior que 88. Tudo para a direita. 71, maior que 50, menor que 79, maior que 58. 42, menor que 50, para a esquerda. Maior que 20, para a direita. Maior que 39, para a direita. E, por fim, 53, maior que 50, menor que 79, menor que 58. Parou aqui. Todos os nossos elementos estão inseridos. O grau é 2, porque todo nó aqui tem 0 ou 2 filhos. Qual que é a altura da árvore aqui? A quantidade de níveis. 50 está no nível 0, 20, 79 está no nível 1, 8, 39, 58, 88 está no nível 2, e todo o restante aqui está no nível 3. Então, qual que é a altura da árvore? É o seu nível mais distante. Então, qual que é o nível mais distante? 3. Então, a altura aqui é 3. Deu para entender isso aqui que a gente fez? Matheus, tem como você só explicar a altura para mim de novo, fazendo favor? A altura é o nível mais distante. Quer ver? A gente pegar aqui, ó, a gente começa no nível 0. Ó. O nível a gente pensa nas linhas. Ó. Então, a raiz está no nível 0. A gente começa de 0. Aqui a gente está no nível 1. Agora aqui a gente está no nível 2. E todo o resto aqui está no nível 3. Então, aqui são os níveis. O que é a altura da árvore? É o nível mais distante da raiz. Então, qual que é o nível mais distante? É a altura da raiz. Então, é o nível mais distante. Qual que é o nível mais distante que eu tenho? 3. Se eu tivesse um elemento aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse um elemento aqui, o 10, por exemplo, aqui, ó, que fosse filho do 15, ó. Se eu tivesse o 10 aqui, ó, eu já teria um nível 4. E a altura seria 4. Então, se você está... Beleza. Entendi. Beleza? Deu para entender? Aham. Joia. E aí tem uma outra árvore para poder criar, que é a segunda atividade. Agora eu não vou parar aqui, aí depois no começo da próxima aula a gente corrige. Legal pegar os dados aí, anotar, tentar fazer agora, aproveitar os minutinhos, que aí depois a gente tira qualquer tipo de dúvida. E aí só vou colocar uma outra aqui para que a gente consiga
só fazer o fechamento desses conceitos básicos, certo? Aqui, ó. Dada essa árvore aqui, ó, quais são os nós folhas dela? O F, o B e o G. E o D, né? Os nós folhas. Folhas, é? Ah, o folhas é um. Folhas que não tem filho. Então é o A. O A. O E, É o A, o C, o E e o H, né? O A, o C, o E e o H são os nós folhas. Então, basicamente, a gente define aqui um nó folha, é um nó que ele vai ter grau zero, ou seja, ele não tem nenhum descendente. Ele vai ter altura zero também. Qual que é o grau dessa árvore? Dois também, né? É 2. O grau da árvore é 2. Porque o grau é o quê? É a quantidade máxima de filhos que um nó vai ter. Então, todo mundo aqui tem o quê? Tem 0, 1 ou 2. Então, a quantidade máxima que tem aqui é 2. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um nó aqui no F, se eu tivesse um filho aqui, por exemplo, o Z aqui, aí seria grau 3. Porque eu tenho um nó aqui que tem 3 filhos. Certo? Deixa eu limpar aqui o borracha. Qual que é a altura da árvore? É o que o Luiz acabou de perguntar, né? Então, ó, 4, né? se eu colocar É 3 no caso, né? 1, 2, 3. Então, a altura é 3. O nível mais distante que eu tenho é 3. E qual que é o nível do nó G? 1. Beleza. Isso aqui são só conceitos, mas como eu falei, por que a gente repassa esses conceitos aqui? Por que é importante? Porque vocês acabam sendo cobrados por isso. Então, depois, na hora de fazer um ENAD, de fazer um concurso, esses conceitos acabam repassando, cai bastante. É bem cobrado. Então, precisa ter esses conceitos bem em mente aí na hora de trabalhar com árvores. Por enquanto, tranquilo? Aí podem pegar essa árvore aqui, esses dados aqui para poder montar a árvore. Depois, no começo da próxima aula, a gente repassa. E aí, na próxima aula, a gente já começa a ver um pouco sobre... A gente tem um simuladorzinho que a gente vai poder utilizar e a gente começa a ver alguns quesitos aí de acesso, de percurso dentro das árvores e para que isso serve. Ainda na parte de teoria, depois a gente já começa a nossa implementação. Não precisa entregar não, Alisson. Entregar vai ser só depois lista mais para frente. É só atividadezinha mesmo para fazer. Alguma dúvida até o momento, pessoal? As provas podiam ser essa igual essa última, viu, Matheus? verdade. Acho que eu sou sujo. Todo mundo fala isso, cara, esse negócio de Não, mas tá louco. Nossa, a parte está tranquila, só para direita e para esquerda. Não, pode fazer. A cambalhota, girar para um lado, para o outro, depois já dá umas rotação, sabe? Aí Não, quero nem ver quais são as perguntas do Enad dessa matéria. Não é bicho de sete cabeças, não. Vocês dão conta. Aí, Pessoal, Matheus, falando na. Pode falar. Não, pode falar. Não, comentar sobre a prova, mas deixa como último tópico mesmo, senão vai. Não, acabou. Eu ia falar, só se tivesse qualquer dúvida, é só postar. Pode falar. Ah, tá. Não, beleza. É porque na prova tem